Meu aluno tem autismo. E agora, o que fazer? Eu sou Alessandra Patrícia, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e atendimento de crianças e de adolescentes. Agora nós vamos falar sobre o terceiro tipo de consequência que controla o comportamento, que seria a punição. Como reforçamento, a punição é a relação entre o comportamento e a consequência. No entanto, embora nos pareça natural sua aplicação, ela realmente não nos ajuda, tá? Simplesmente porque, ao aplicar a punição, não estamos ensinando o comportamento. Quando muito, a gente ensina para a criança o que ela não deve fazer dentro de sala de aula, tá? Então, punição não ensina comportamentos adequados, tá? Então, vou dar um exemplo. O Daniel bateu no colega e foi levado para a sala da coordenação e ficou sem recreio naquele dia. Então, nós precisamos de pensar evento antecedente, comportamento e consequência, tá? Então, bateu no colega foi o evento antecedente. O comportamento foi para a sala da coordenação, tá? E a consequência é que ele ficou sem recreio. Então, uma criança que tem seus comportamentos mantidos por reforço positivo, frequentemente vai produzir coisas boas, tá? Sentirá a vida de uma maneira diferente de uma criança que está com contato frequente de um reforço negativo e punição. Então, tendo que constantemente fugir e evitar as coisas ruins, certo? Então, o ideal para que a gente consiga controlar, para que a gente consiga ter um bom comportamento de uma criança autista dentro de sala de aula, é através de reforçamento positivo, certo? Agora, que já ficou claro como que nós podemos modificar os comportamentos, porque vai ser através das consequências que eu já falei nos vídeos anteriores. Precisamos ficar atentos a algumas habilidades que nós precisamos de treinar, tá? No nosso aluno autista, desde o primeiro dia de aula. E isso vai ajudar muito no processo de aprendizagem desse aluno, certo? Então, nós precisamos de estimular que essa criança se mantenha sentada na carteira junto com os colegas, pelo menos por 15 minutos. Então, mesmo que ela tenha que sair de sala, mesmo que ela fique em pé, se ela tiver uma agitação motora muito grande, a gente tem que estimular que ela fique sentada, dando atividades que é do interesse dela, para que ela fique ali pelo menos 15 minutos assentada. Sempre responder ao chamado pelo nome. Então, assim, ficar atento na demanda dessa criança, se ela está chamando, se ela está necessitando, é sempre responder e sempre ficar atento à questão do nome. Compreender as instruções verbais simples de maneira direta ou indireta, tá? Então, direta, a instrução é dada especificamente para o aluno. Indireta, ela é dada para o grupo. Então, a gente tem que fazer com que ele entenda esse tipo de instrução. Então, quando a gente pede ao aluno, por exemplo, que pegue o caderno de matemática, é uma instrução direta para o fulaninho lá. Então, vai ser uma instrução direta para ele. Ele tem que entender. Então, para que ele consiga aprender, essas instruções diretas e indiretas, elas têm que ser treinadas. Isso tem que ser feito desde o primeiro dia de aula, para que facilite o processo de aprendizagem dessa criança com autismo. Tá certo? Outra coisa, nós precisamos sempre de dar exemplo, né? Então, vamos pensar em termos de comportamentos. A gente precisa de falar, né? De dar as instruções com mais clareza. Senta, guarda, me dá, vem cá, levanta, espera a sua vez, entra na fila. Sabe, é muito importante as instruções vocais serem bem específicas, tá certo? Vai usar o bebedouro na sua vez, sei lá, vai no banheiro depois que o coleguinha voltar. Então, sempre ser mais específico.
Uma outra coisa que precisa muito de acontecer desde o primeiro dia de aula, imitar as ações. Então, é necessário estimular esse aluno que imite as ações dos outros colegas, porque a função dele estar dentro de uma sala com alunos neurotípicos é justamente essa, é ele imitar os colegas. Outra coisa, identificar figuras. Se a comunicação está muito complicada, se a criança tem muita dificuldade, faça figuras e aí vai identificar momento de ir ao banheiro, momento de ficar sentado. Isso de uma forma lúdica que vai ajudar bastante, tá? E parear figuras. Então, é muito importante colocar a figura a solicitação da ação, por exemplo. Então, colocar as figuras para ele conseguir parear, tá certo? Então, isso são coisas que têm que ser feitas para que o desempenho da criança autista dentro de sala de aula seja bem positivo, tá? Espero que tenha ajudado vocês, né, na adaptação e no desenvolvimento da criança autista dentro de sala de aula. Então, se você se interessou por esse assunto, fique atento que vamos falar muito mais sobre essas questões de sala de aula. Um beijo e até o próximo vídeo.